Vamos agora para o nosso módulo 20. Esse módulo, ele trata de dois assuntos. Um é o fatorial, o outro é o coeficiente binomial. Vamos falar primeiro do fatorial, depois fazer os exercícios correspondentes a ele, depois a gente vai para o coeficiente binomial. Então, o que é fatorial? Fatorial é uma nova operação. Lembra lá atrás, quando você aprendeu sobre raiz quadrada? Esse símbolo definia uma operação. Ele fala para a gente, calcule, por exemplo, raiz quadrada de 4. Você sabe que isso tem que dar 2. Então, o que está escrito aqui? Esse símbolo, que eu coloquei em rosa, está falando, calcule a raiz quadrada de 4. Isso dá 2. Agora, para o fatorial, é uma nova operação. Então, por exemplo, se eu tiver esse mesmo 4 e eu colocar um ponto de exclamação depois dele, o que esse símbolo está falando? Calcule o fatorial de 4. Como que eu calculo o fatorial de 4? Eu vou mostrar aqui. Primeira coisa que você faz, copia o número. Então, 4. Agora eu vou multiplicar, diminuindo 1 cada vez. Então, se era 4, eu multiplico por 3, depois por 2, depois por 1. Quando eu chegar no 1, para. Ainda mais porque o próximo seria 0, se eu multiplicar por 0, vai zerar todo mundo, né? Então, para no 1. E agora faz a conta. 2 vezes 3, 6. 4 vezes 6, 24. Então, 4 fatorial é 24. Tá? Aqui, se eu quiser calcular o fatorial de um número n qualquer, o que eu tenho que fazer? Do mesmo jeito, copia o número n e agora vai multiplicando, diminuindo 1. Era n, se eu tiro 1, dá n menos 1. Tira 1 de novo. Se eu estava com n menos 1, tirei 1, eu fui para n menos 2. E assim sucessivamente, até chegar no 1. Então aqui vai chegar uma hora que vai chegar no 2 e no 1. Chegou no 1, você para a conta. Para de diminuir e aí faz a multiplicação. Tá? Uma observação, eu consigo calcular o número fatorial. O fatorial está definido para números inteiros positivos. 1, 2, 5, 7, 10. Eu não consigo calcular o número fatorial para número negativo, menos 3, por exemplo. E nem, em princípio, não conseguiria calcular para 0. Porque para 0, na hora que eu ponho 0 aqui, se eu começar a diminuir, eu vou para menos 1, menos 2, menos 3. Eu nunca chego no 1, que é o ponto de parada. Para 0 é conveniente na matemática a gente definir quanto vale. Então, para 0, a gente define que 0 fatorial é 1. Tá? Vamos agora resolver os exercícios para treinar isso que a gente viu. Então, o primeiro exercício ele fala, o valor de 6 fatorial e ele dá as alternativas. Só um detalhe, como eu sei que alguns de vocês ainda não receberam a apostila, eu copiei os enunciados aqui no quadro. Tá? Então, exatamente como aparece na apostila, é o que está aqui no quadro, as alternativas inclusive. Então, vamos calcular 6 fatorial. Como que eu calculo 6 fatorial? Primeira coisa que eu faço, copia o número. 6. E agora vai diminuindo. Vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Chegou no 1, parou. E agora faz a conta. A conta, vamos ver, 6 vezes 5, aqui já deu 30. 2 vezes 3 dá 6. 4 vezes 6, aqui vai dar 24. 24 vezes 30 vai dar 720. Tá? Então a alternativa é B, 720. Tá? O que eu fiz aqui no final? 30 vezes 24. Tá? O 0, 3 vezes 4, 12, vai 1, 2 vezes 3, 6, 1 que foi 7. Vamos agora para o 2. Ele pede o valor de 7 fatorial dividido por 5 fatorial. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês que vai ajudar muito a resolução desse exercício. Imagina que eu estivesse calculando o 9 fatorial. 9 fatorial é 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Até aqui nenhuma novidade. Agora, percebe uma coisa? O que apareceu aqui, ó? O que é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? É 6 fatorial.
Então eu posso trocar tudo isso daqui por 6 fatorial. E aí eu sei que 9 fatorial é 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Agora, eu não precisava pegar os 6 primeiros, né? Eu podia vir e pegar aqui, ó. O que está escrito aqui? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui é 8 fatorial. Então, 9 fatorial, eu também posso escrever como 9 vezes 8 fatorial. Mas também não precisava pegar no 8. Eu podia vir até aqui, ó. O que está escrito aqui? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 fatorial. Então, o 9 fatorial é 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. O que a gente percebe disso? Sempre que eu desenvolver o fatorial de um número, eu posso ir até o 1 se eu quiser, mas eu posso parar antes. Ó, 9 fatorial é 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Quero parar aqui, põe o fatorial. Porque você sabe que daqui para frente é o 6 fatorial que deveria aparecer. E o 9 fatorial? 9 vezes 8, quero parar aqui, põe o fatorial. Por quê? Porque daqui para frente eu sei que é o 8 fatorial que apareceria. 9 fatorial é 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Quero parar aqui, põe o fatorial. E só um último para ver se vocês entenderam. 9 fatorial, quero parar no 7. Então vai ser 9 vezes 8 vezes 7, quero parar no 7. Põe o fatorial. Porque eu tenho certeza que daqui para frente é o 7 fatorial que apareceria. Vou usar essa ideia para resolver esse exercício aqui. 7 fatorial dividido por 5 fatorial, você poderia, se quiser, escrever o 7 fatorial inteiro, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, fazer a conta, depois escrever o 5 fatorial inteiro, fazer a conta, você ia ficar com um número no numerador e um número no denominador. Aí você faz a divisão deles na chave. Vai achar o resultado certo? Vai. Vai marcar a alternativa correta? Vai também. Mas eu queria mostrar, usando aquela ideia, para ver como facilita muito usar aquele artifício lá. Embaixo eu estou vendo que eu tenho 5 fatorial. Em cima eu tenho 7 fatorial. Então eu vou começar a abrir. 7 vezes 6 vezes 5. Opa, quero parar no 5. Põe o fatorial. E agora apareceu 5 fatorial embaixo, 5 fatorial em cima. Multiplicando no numerador, dividindo porque está no denominador. Você simplifica os dois. Quanto dá 5 fatorial? Em princípio eu não sei, não fiz a conta. Mas eu tenho certeza que se eu fizer a conta, o número que aparecer aqui tem que aparecer aqui também. E eles dois vão cancelar. E sobra só 6 vezes 7, isso dá 42. 42, alternativa D. Vamos agora para o exercício 3. Esse aqui, a novidade é que ele não traz números, ele traz letras. Então ele está pedindo para eu calcular fatorial de expressões. Mas vocês vão ver que é a mesma coisa. Então ele quer que eu simplifique aquilo. Opa, isso aqui não está no exercício. Ele quer que eu simplifique aquilo. Primeira coisa que eu tenho que tomar cuidado é o seguinte. Tem gente que vai querer pegar aqui e distribuir. Porque está vendo que tem um produto e aí eu vou fazer distributiva. Cuidado. O fatorial... Se tem um fatorial, você tem que fazer essa conta primeiro, antes de distribuir. Tá? Então, por isso que eu tinha colocado aqueles colchetes. Quando tem fatorial, você tem que entender que tem colchete aqui. E aí, o que eu tenho que fazer? A conta de dentro primeiro, para depois distribuir com o que está fora. Tá? Então, cuidado nesse ponto. Agora, vamos ver aqui. O que dá isso daqui? N mais 1 aqui no denominador vai ficar N mais 1. Esse N menos 1 fatorial, eu vou querer deixar N menos 1 fatorial também. E no numerador, eu tenho N mais 1. Esse eu vou abrir. N mais 1, como que eu abro? Pego o que está aqui e copia. Então, N mais 1. Agora, o próximo que eu vou escrever tem que ser 1 a menos que esse. Se esse é N mais 1, se eu tiro 1, dá N. O próximo é 1 a menos que esse.
Então, se ele é n, o próximo é n menos 1. Quero parar aqui, põe o fatorial. E a gente percebe que o n menos 1 que aparece embaixo, ele aparece em cima também. N menos 1 fatorial, perdão. Quanto dá esse número? Não sei. Eu não sei quanto vale ele para fazer a conta, mas eu tenho certeza que se eu pudesse fazer a conta em cima, ela daria igual a essa conta de baixo. E aí, essas duas vão cancelar. Do lado de cá, n mais 1 com n mais 1 também vão cancelar. E aí, só vai sobrar esse nzinho aqui do meio. Então, isso tudo é n. E n é a alternativa B. Vou apagar o quadro agora para a gente discutir o coeficiente binomial. Já volto. Vamos agora falar do coeficiente binomial, ou também chamado número binomial. É uma nova operação, que nem o fatorial, é uma nova operação, só que essa envolve dois números. Como que a gente representa essa operação? Põe um número em cima, põe um número embaixo e coloca esse parênteses grandão entre eles. Cuidado para não confundir com uma fração. A fração tem que ter o traço no meio. No coeficiente binomial, no número binomial, não tem o traço. É só um número em cima e um número embaixo. Tá? Como que eu calculo isso daqui? Isso aqui, por definição de coeficiente binomial, é o seguinte. O primeiro fatorial, a diferença embaixo, fatorial, o segundo embaixo, fatorial. Tá? Por que é essa forma complicada? Mais pra frente, a gente vai chegar numa aula que a gente vai ver por que é desse jeito que a gente se calcula esse coeficiente binomial. Mas por hora, a gente só vai treinar, fazer essa operação. Tá? Pegar traquejo na manipulação algébrica. Lá na frente, a gente vai ver por que aparece essa fórmula aqui. Por que ela foi definida com essa forma aparentemente estranha. Uma observação que nem aqui, essa conta eu vou fazer só quando o n for maior ou igual ao p. Então, se o de cima for maior ou igual ao de baixo, eu faço essa conta. Se não for, se por acaso aparecer na minha vida um coeficiente binomial que o de baixo é maior que o de cima. Então, isso, por definição, vai ser zero. Tá? Quando se n for menor que p, ou seja, o de cima é menor que o de baixo. Se por acaso aparecer na sua vida. Em geral, não vai aparecer em exercícios, a menos que o examinador, né, ou quem elaborou o exercício, force a aparecer. Não, eu quero testar para ver se a pessoa sabe essa condição. Então, ele vai forçar a aparecer isso aqui. Mas, de forma natural, não aparece. Só lembrando, como o fatorial só está definido para números inteiros positivos, o coeficiente binomial, o n e o p, também tem que ser números inteiros positivos. 1, 2, 3, 4, 5, pode ser 0, inclusive, porque eu tenho um fatorial de 0, então eu consigo colocar 0 aqui. Mas não posso pôr números negativos, não posso pôr menos 1, menos 2. E também não posso pôr decimais, 1,5, 7,2. Tá? Então, como ele é baseado no fatorial, ele segue a regra do fatorial. A regra do fatorial é somente números inteiros positivos. E o 0 por causa da definição que a gente fez à parte. Vamos fazer os exercícios da aula, são bem rapidinhos, só para a gente treinar essa notação aqui, treinar como faz essa conta. Então vamos lá. Aqui no primeiro, ele pede para calcular o coeficiente binomial de 4, como que a gente lê o coeficiente binomial? A gente pode ler 4, 2 ou 4, 2 a 2. Esse daqui eu posso ler 7, 3 ou 7, 3 a 3. Esse aqui, 7, 0 ou 7, 0 a 0. Tá? Por que a gente lê assim? De novo, daqui a algumas aulas a gente vai ver qual que é a razão disso aqui. Por enquanto, a gente só vai treinar operacionalizar. A gente só vai treinar a parte algébrica da coisa. Como que eu calculo isso daqui? O de cima fatorial em cima, a diferença fatorial embaixo, o de baixo fatorial embaixo. E esses dois se multiplicam. Tá? Quanto vai dar isso daqui?
4 fatorial em cima. Aqui, 4 tira 2 dá 2 fatorial, porque tem o fatorial de fora, vezes 2 fatorial. Você tem dois caminhos agora. Você pode abrir o fatorial de cima, abrir os fatoriais de baixo e fazer a conta. Então vamos lá. Vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 2 fatorial é 2 vezes 1. O outro 2 fatorial, 2 vezes 1. E aí agora começa a simplificar. 2 vezes 1 com 2 vezes 1 cancelam. 2 vezes 1 dá 2. Esse 3 vezes 4 vai dar 12. Então eu vou ficar com 12 dividido por 2. Isso dá 6. E essa é a resposta. Esse coeficiente binomial, 4 toma 2, é 6. Tá? Vamos ver o segundo. 7 toma 3. O primeiro em cima, fatorial. A diferença embaixo, fatorial. Multiplicando de baixo, fatorial. Isso aqui vai ficar 7 fatorial em cima. 7 tira 3, 4 fatorial embaixo, multiplicando 3 fatorial. Vou abrir. 7 fatorial, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4. E eu vou parar aqui. Por quê? Porque se eu paro, eu tenho que pôr um fatorial. E justamente o 4 fatorial está embaixo, prontinho para ser simplificado. Então esse 4 fatorial daqui com esse 4 fatorial daqui cancelam. E esse 3 fatorial, em vez de escrever fatorial, eu posso abrir. 3 fatorial eu escrevi como 3 vezes 2 vezes 1. Aqui está dando 6. 2 vezes 3 dá 6, que eu cancelo com esse 6. E no final, 7 vezes 5, 35. Então, esse número fatorial, esse número binomial, esse coeficiente binomial, que eu leio 7, 3 a 3, ou 7 toma 3, qual que é o valor dele? 35. Vamos agora fazer esse daqui, 7 toma 0. O de cima, fatorial em cima, a diferença fatorial embaixo, o de baixo, multiplicando o de baixo fatorial. Isso vai ficar 7 fatorial em cima. Quanto é 7 tira 0? 7. Então aqui está escrito 7 fatorial. Quanto é 0 fatorial? 0 fatorial é 1. Então aqui tem 1. Multiplicando por 1, que é a mesma coisa. Então 7 fatorial de cima com 7 fatorial de baixo cancelam. Vai ficar 1 dividido por 1. Isso é 1. Tá? 7 toma 0 é 1. E daqui a gente percebe uma regra, né? Qualquer coeficiente binomial que for da forma n toma 0, com o n positivo, né? Porque se fosse negativo eu não podia fazer a conta. Isso aqui vai dar sempre 1. Por quê? Porque o n fatorial que aparece em cima, aqui embaixo não tem que aparecer a diferença, n tira 0, vai aparecer um n fatorial embaixo. E depois o 0 fatorial, que é 1. E esse n fatorial sempre vai cancelar com esse n fatorial. Então, primeiro atalho que a gente vai usar, n toma 0, dá sempre 1. Vamos agora fazer o próximo. 8 toma 8. O de cima fatorial em cima, a diferença fatorial embaixo, o segundo fatorial embaixo. 8 fatorial. 8 tira 8 dá 0 fatorial. E eu estou multiplicando por 8 fatorial aqui no final. Esse 8 fatorial com esse 8 fatorial vão simplificar. 0 fatorial é 1. E tudo aqui, como todo mundo simplificou, isso aqui vai dar 1 também. Tá? Então, 8 toma 8 dá 1. Esse é outro atalho que a gente também pode usar. Se eu tenho n toma n, isso sempre vai dar 1. Por quê? Porque n fatorial em cima, a diferença fatorial embaixo, 0 fatorial. O segundo fatorial embaixo, n fatorial. Esse n fatorial sempre vai cancelar com esse n fatorial. Esse 0 fatorial é 1. Isso aqui vai dar sempre 1. Tá?
O último agora, esse aqui é o que ele força a acontecer a situação. Como o de cima é menor que o de baixo, então esse aqui é o N, esse aqui é o P, e eu observo que N é menor que P, porque o N é 3, o P é 6. Quando o N é menor que o P, a definição do coeficiente binomial fala que isso tem que dar 0, tá? Porque o N é menor que o P. Mas como eu disse, isso aqui é geralmente forçação de barra. Quem elabora o exercício tem que forçar a aparecer isso, porque de forma natural, nos problemas que a gente resolver, não costuma aparecer coeficiente binomial dessa forma. Tá bom? Então essa aqui é a resposta do 8.